Muito boa tarde, sejam bem-vindos aos nossos estúdios. Temos aqui connosco Margarida Leite, que foi coautora do livro Luz e Sombra da Lente ao Papel. Este é um livro que envolveu, além da Margarida, 8 mulheres, correto? Sim, este livro surgiu... Estes textos surgiram pouco depois da pandemia. Como se sabe, na altura da pandemia nós não podíamos sair de casa e então comecei a estar mais tempo na internet e acabei por encontrar um grupo de pessoas ligadas a um clube de leitura, que é o Clube dos Writers, que é dinamizado pela Analita Santos. E começámos, nós líamos e partilhávamos o que líamos e, entretanto, surgiu um projeto dinamizado pela Cláudia Passarinho, intitulado À Luz das Letras, no qual nós começávamos a escrever todas as terças à noite. Ou seja, há pessoas que vão para o ginásio, não é? Nós, às terças à noite, às 9h30, religiosamente, juntávamos como 2 são de Lisboa, outras 2 são de Sintra, 2 são de Coimbra e eu sou de Cocujães. No total nós éramos 8, não sei se estou a fazer bem as contas. 2, 4, não, há aqui mais alguém que me está a escapar. Mas pronto, no total éramos 8, somos 8. E às 9h30 a Cláudia lançava um desafio e a partir desse desafio nós tínhamos 30 minutos para escrever um texto, no máximo de 300 palavras. Foi um projeto que correu muito bem, porque primeiro tínhamos aquele encontro todas as semanas às 9h30 e só se via aquele monitorzinho com cada uma no seu canto, olá, tudo bem? Partilhávamos um bocadinho daquilo que tinha sido a nossa semana. A Cláudia lançava o desafio, dizia muito bem, daqui por 30 minutos está feito. Ao fim, nós líamos os textos. Até que houve um dia que a Cláudia disse, eu tenho um amigo meu, que é o Miguel Gago, faz umas fotografias muito giras e eu penso que era interessante nós escrevermos a partir de fotografias. E então ela começou a trazer uma fotografia por semana, fotografias muito diferentes, uma em que tem, por exemplo, numa praia uma bota e um sapato, outra que tem, por exemplo, um banco, outra que tem um telefone daqueles antigos, outra que tem um burro, portanto são coisas muito diferentes. E nós olhávamos para uma dessas fotografias e criávamos um texto. E ao fim de algum tempo, quando já tínhamos uma série de textos criados, pensámos por que não publicarmos este livro para dar a conhecer este projeto que nós consideramos tão interessante. Isso é o livro. Porquê que o livro pode ser interessante? O livro pode ser interessante porque, primeiro, são textos curtos. Ao serem textos curtos, são textos que podem ser lidos facilmente por qualquer pessoa, porque não exigem um fôlego de um romance, não é? Pode ser aberto em qualquer página e descobre sempre qualquer coisa diferente. É curioso que o professor Dr. Fernando Pinto Amaral, que esteve na apresentação do livro agora no dia 9 de maio no Centro Cultural de Cocujães, referiu uma coisa que eu nunca tinha pensado, que este livro é um retrato da sociedade do século XXI. E faz todo sentido, porque de facto cada uma de nós passou para o papel uma visão diferente daquela fotografia e estão retratados imensos problemas da sociedade do século XXI, como por exemplo o problema da sexualidade, o problema da violência doméstica, o problema do envelhecimento, uma série de problemas que, por um lado, podem fazer o leitor refletir, porque são textos curtos que podem ser lidos facilmente e, ao mesmo tempo, pensarmos um bocadinho sobre o que é que o texto nos diz. E depois, o livro tem uma outra vertente que tem uma página em branco. Portanto, além de poder ser interessante para o leitor, aqueles que gostem de escrever, é um enorme desafio terem a possibilidade de, na página em branco, poderem escrever a sua própria história a partir daquilo que veem na fotografia. Passam a ser também coautores do próprio livro. Portanto, há esse dinamismo entre autor e leitor. Sim,
Porque o principal motivo da publicação deste livro foi, por um lado, motivar a leitura, né, porque são textos muito pequenos, até para jovens leitores, e são textos que não têm um grau de dificuldade elevado. São Não fáceis tem de uma ler. ordem de leitura. Sim, pode-se abrir a qualquer altura e sai Sim. qualquer coisa absolutamente diferente. E, por outro lado, para quem gostar de escrever, pode ser um desafio. Epá, eu estou a olhar para esta fotografia, isto a mim faz-me lembrar isto. Ora, deixa-me escrever qualquer coisa. E, por exemplo, e por acaso, a mentora do projeto é biblioterapeuta e, portanto, todos nós sabemos das vantagens que tem a leitura e que tem a escrita. Eu posso falar de uma situação que aconteceu comigo, e já falei nisso até na apresentação do livro. Houve uma altura na minha vida em que eu estava a passar por uma fase muito má a nível de saúde e nada parecia resultar. Eu fui a um médico de medicina chinesa, um médico com doutoramento na China. Eu estava com agulhas no corpo todo, estava toda picada com agulhas, e o médico disse-me: você devia de estar a dormir e está a falar cheia de energia. E eu disse-lhe: mas eu havia de estar a dormir, mas eu não tenho vontade nenhuma de dormir. Então, olha, não adianta continuar aqui porque não é este o teu caminho. Pense em alguma coisa que tu gostes de fazer. O que é que eu gosto de fazer? Sei lá. Olha, tu gostas de correr? Não gosto nada de correr. Tu gostas de nadar? Não acho piada nenhuma a nadar. Então, mas tens gostado de alguma coisa? Eu gosto de escrever. Então escreve. Na altura não achei assim muito convincente, porque eu disse-lhe mesmo: eu vou escrever agora, olha, vou escrever uma cópia. O que é que eu vou escrever? Disse: não sei, mas deves escrever. E então, nessa altura, eu encontrei na revista, não sei se na Sábado, se na Visão, um blog de uma escritora, que é Margarida Fonseca Santos, que desafiava a escrevermos histórias em 77 palavras, que é um desafio enorme. Em 77 palavras conseguimos escrever uma história. Mas, além disso, era exigido muito mais. Por exemplo, tem que escrever uma história em 77 palavras que não tenha a letra A. Imagina o que é escrever um texto sem letra A, que a A é assim, a letra quase base de tudo aquilo que nós escrevemos. Exatamente, não é? Exatamente. E, portanto, quando eu tive que escrever essas histórias, descobri que, de facto, eu ficava tão focada naquilo que estava a escrever que nem que isso uma bomba eu não me apercebia. Ou seja, o meu ritmo cardíaco baixava totalmente e eu ficava totalmente relaxada. Portanto, eu sou a prova viva em como a escrita faz bem à saúde, porque de facto acalma-nos, tranquiliza-nos e faz-nos bem. Talvez alguns dos nossos das pessoas que nos possam estar a ouvir possam também ter algum tipo de problema e nunca tenham descoberto que a escrita de facto pode ser benéfica para a saúde. E esse livro é um bom mote para isso, porque junta todos os tipos de arte, porque uma fotografia, como disse bem, dá para ser interpretada de mil e uma maneiras. Desde sempre a arte foi interpretada por mil e uma maneiras, e realmente olhar para uma fotografia e escrever um texto a partir dela, porque normalmente é ao contrário, certo? Uma pessoa lê, se calhar, vamos fazer assim para contar esta história, e depois a outra pessoa interpreta. Por acaso é um livro que puxa a curiosidade para saber o que é que cada autora, cada uma escreveu. Quantos textos? São quantas fotografias? São 10 fotografias e nós somos 8 autoras, portanto são 80 textos. Cada fotografia tem 8 visões diferentes sobre ela, não é? Cada fotografia tem 8 interpretações diferentes. Além dessa interpretação, tem a interpretação do próprio fotógrafo. Do fotógrafo. O leitor também, ou seja, vai haver uma nona interpretação daquela mesma fotografia. Exatamente, daquela mesma fotografia. Eu posso mostrar algumas fotografias, só para terem uma noção. E depois, por curiosidade, diga-me, já que vai mostrar a fotografia, mostra aquela que lhe deu mais... que foi mais difícil para escrever o texto. Houve alguma que sentiu mais dificuldade ou até fluíram todas? Não, eu não posso dizer que tenha havido uma que tenha tido mais dificuldade, porque aconteceu uma coisa interessante, que era, como isto era sempre escrito à noite, às 9h30, nós estávamos sempre cansadas, não é? Vínhamos trabalhar, já tínhamos passado por um dia.
E às vezes chegávamos à noite, juntávamos, vamos então ao desafio, e eu ou outras, não é? Dizíamos, ei pá, isto não vai ser nada hoje, porque estou muito cansada. Mas depois olhávamos para o monitor e víamos as outras todas tão focadas a escrever que acabávamos todas por escrever alguma coisa e depois saía coisas interessantíssimas e dizíamos umas às outras, estás a ver, estavas tão cansada e até consegui escrever. E é muito interessante porque a partir da literatura e daquele grupo que formámos, apesar de cada uma de nós ser de sítios completamente diferentes, criou-se um laço muito forte de amizade entre todas nós. E havia também uma coisa que eu acho muito importante, que é a partilha daquilo que nós escrevemos. Se eu estiver a escrever de forma completamente isolada e não partilhar os textos que escrevo, eu não sou capaz de me distanciar do meu texto e ter um olhar crítico sobre ele. Enquanto que, se eu mostrar o meu texto a outras pessoas e as pessoas tenham um olhar crítico, eu própria posso evoluir a forma como escrevo. Porque elas vão me chamar a atenção para pormenores que eu nunca iria reparar. Porque sou eu própria que estou a escrever aquele texto, não é? Mostrando algumas imagens. Por exemplo, uma destas imagens, a primeira imagem é uma bota e um sapato na praia. Depois temos aqui imagens muito diferentes, como por exemplo, estou a abrir aqui à sorte, deixa-me ver aqui uma, que é a fotografia número 2, é um banco dos antigos em ferro, e portanto tem aqui uma muito curiosa também, que me deu muito gosto escrever. Vamos ver aqui. Temos aqui um novo e uma pessoa mais nova e uma pessoa com mais idade num banco olharem para alguma coisa. Eu estou a reparar é que em cada capítulo, por exemplo, nos outros tinha uma palavra e aí tem uma frase. Digamos. Sim. Não, o que é que acontece? Aqui, por exemplo, tem aqui uma frase que diz Diferenças de gerações. Isto é o título da foto. O título que o fotógrafo atribuiu à foto, que nós não conhecíamos de modo nenhum. Nós só vimos a foto, não fazíamos a mínima ideia o nome que o fotógrafo tinha atribuído à foto. Pronto. Este, por exemplo, tem o tal telefone, daquele telefone analógico, ainda com aquelas teclazinhas. Tem aqui, sei lá, são várias, são 10. Tem aqui esta que eu acho muito curiosa, esta fotografia, que é uma caixa de bombons onde falta somente um bombom. Portanto, o que é que terá acontecido a este bombom para não estar ali? Claro. E, portanto, são uma série delas, todas elas suscitam alguma forma de escrevermos de alguma ideia, alguma imagem, algo para transpor para uma história para transpor para o papel. A escrita deste livro fez com que aquele bichinho aumentasse e a Margarida está a pensar escrever um livro só seu ou para já prefere continuar assim a escrever os textos para si e com a sua liberdade, sem ter aqueles timings de entregas de livros? O que é que podemos esperar agora da Margarida? Neste momento não estou a fazer, não tenho intenção de fazer. Aliás, este livro surgiu por uma casualidade, não estava nada a planear publicar, fosse o que fosse. Não tenho nada planeado relativamente a escrever, mas nunca sabemos porque a vida está-nos sempre a surpreender a toda a hora, não é? Claro que sim. E as pessoas podem encontrar esse livro à venda onde? Na Amazon. É muito fácil, basta escreverem Luz e Sombra no motor de busca e aparece imediatamente na Amazon, é só chegar lá e fazer a encomenda e recebem direitinho em casa. Isso é uma coisa fácil. Portanto, é só à distância de um clique. À distância, isso mesmo, o livro está à distância de um clique. Muito bem. E o sábado, como referiu, foi a apresentação, correu dentro das expectativas. Nós estivemos no início e creio que assisti a 2 ou 3 interpretações, agora já não me recordo ao certo, da primeira fotografia. Foi a única fotografia que foi mostrada lá na apresentação ou depois tiveram outra? Bem, o que é que aconteceu? O livro já foi apresentado em Lisboa, já foi apresentado em Sintra, já foi apresentado em Coimbra e agora foi a vez de Cocujém. Porque nós apresentámos o livro na localidade onde cada uma das
escritoras pertence, não é? Cada uma teve a liberdade de apresentar à sua maneira na sua localidade. Eu aqui optei por desafiar amigos meus, que naturalmente já escrevem, alguns deles, quase a maioria, já têm livros publicados, e mostrei a todos a primeira fotografia, que é a fotografia da bota e do sapato na praia. E disse, muito bem, vocês têm que escrever um texto, até 300 palavras, para apresentarem no dia da apresentação do livro. Porque isto era exatamente aquele desafio que queremos lançar aos nossos leitores, que é escreverem, não só lerem, mas também escreverem. Portanto, motivar muito a escrita. Além disso, e como eu sou uma apaixonada pelas artes em geral, não quis ficar somente pela literatura, e então convidei uma amiga minha que tem já livros escritos a escrever um texto, mas também a pintar, que é a Leonor Trindade Sousa, uma pintora já consagrada internacionalmente, com prémios de todo o mundo, e não estou a exagerar no que estou a dizer. Depois convidei também a Ana Albergaria, que é uma enorme dinamizadora cultural, para escrever também um poema. Convidei, e para o declamar, convidei a Maria Mar. A Maria Mar dinamiza uma série de eventos, já fez textos para teatros, para peças de teatro, é atriz e, portanto, ela dramatizou um texto que escreveu a propósito da mesma fotografia. Depois convidei também o professor Mário Rui e o professor José Carlos, que são aqui de Oliveira das Mães, que trabalham aqui em Oliveira das Mães na escola, para também escreverem um poema e depois musicarem-no. Foi muito giro, até porque o Mário Rui convidou uns amigos que são guitarristas de Coimbra, que vieram cá, e foi um momento realmente muito interessante a nível cultural, que as pessoas ficaram muito agradadas, porque foi uma tarde diferente. E também porque é importante, muitas vezes, desmistificarmos a questão de que a leitura é uma atividade muito maçadora. Porque às vezes falo com os meus amigos e digo, vocês já viram o livro de fulano de poesia? Eles, poesia, Margarida, isso é uma chatice. E depois eu falo de determinadas canções, por exemplo, eu falo das canções de Pedro Brunhosa, por exemplo, estou-me a lembrar agora. As canções de Pedro Brunhosa são poesias fantásticas. Estou-me a lembrar, por exemplo, Quero Voltar para os Braços da Minha Mãe. Uma canção super conhecida que a maior parte das pessoas conhecem e cantam e muitas vezes emocionam-se ao escutar aquele poema e esquecem-se que de facto é um poema. Sim. E esquecem-se que as canções e a poesia está presente na nossa vida. Tantas vezes já há uma canção que nos faz lembrar um determinado momento da nossa vida que é tão importante e aquela canção parte de uma poesia. Sim, as grandes músicas portuguesas têm por base poesias de grandes poetas, muitas vezes, Sofia de Melo Breiner, a Pedro Homem de Melo, que a Amália Rodrigues tantas vezes cantou. E, portanto, temos que desmistificar esta coisa que a poesia é uma chatice. E temos que desmistificar também este mito para muita gente que a cultura é enfadonha. Aconteceu uma coisa muito gira na apresentação do livro. Eu convidei uma amiga minha, que por acaso fazia anos naquele dia, e ela trouxe o marido. Eu falei sobre isto, sobre dizer que o evento não era só literatura, mas era também outras formas de cultura, como teatro, pintura, canto e música, porque eu acho que é importante nós darmos isto à comunidade para que a comunidade usufrua destes eventos. E ao fim, o marido dessa minha amiga veio ter comigo e disse-me assim, sabes, tu estavas a falar, eu tinha a sensação que estavas a falar para mim. Porque eu vim aqui somente porque eram os anos da Paula. Eu nunca viria a uma apresentação de um livro. Mas sabes, a partir de agora, não esqueças isto. Sempre que organizares algum evento, convida-me. Porque isto é espetacular. E portanto eu fiquei muito feliz porque, de algum modo, aquela pessoa que não é nada dada à cultura
que gosta de andar de mota e gosta de estar em casa a tratar da sua bricolagem, descobriu que há outras formas de passar o tempo e que são também agradáveis. Outra coisa que também aconteceu, tenho tido algum feedback depois do evento, não é? Também aconteceu que eu fiquei profundamente feliz, foi ligar uma amiga minha a dizer: a minha filha, que é uma adolescente, anda super motivada a ler o livro, juntamente com as amigas, e até gostaria depois de marcar um encontro contigo para falar sobre o livro. E são estas coisas que fazem termos vontade de organizar eventos, de falar sobre cultura, de estar com pessoas ligadas à cultura, porque o importante é que os mais jovens não se percam nos videojogos, não se isolem em casa, mas descubram que a cultura pode ser uma oportunidade de descobrirem tanto deles próprios e tanto dos outros e tanto do mundo, não é? Sem dúvida, até porque a cultura faz parte do país e nós temos uma grande e uma vasta cultura a nível nacional. Bem, Margarida, muito obrigada por ter vindo cá falar sobre o seu livro, que de certeza que, tal como eu, muita gente vai ficar intrigada, nem que seja dessa parte do papel, da folha em branco, para escrever, sermos nós a ser o nono autor desse livro. Obrigada mais uma vez. E já sabem, este livro está à distância de um clique. Vão até à Amazon, escrevam Luz e Sombra, de certeza que têm lá à vossa espera um livro para vocês e tornem-se o nono autor deste livro. Até lá, tenham um resto de boa semana. Obrigada.